Imagina você passar uma vida inteira, ou boa parte da vida, se dedicando à aquisição de um segundo idioma, inglês, por exemplo. E aí você vai lá e você faz cursos, e você faz aulas, e você investe tempo, investe dinheiro, né? E aí quando você se vê numa situação em que você precisa falar inglês, você trava. Eu não sei se essa de fato é a sua realidade, mas infelizmente essa é a realidade de grande parte, eu diria, a maioria esmagadora da população brasileira, que infelizmente não se comunica em inglês. E a questão, o motivo pelo qual nós brasileiros temos dificuldade para nos comunicarmos em inglês não tem a ver com a cognição, não tem a ver com a nossa capacidade de aprender, de assimilar, né, de adquirir aquele conhecimento. O problema não é esse. O problema é que existe uma mentalidade, algumas ideias que foram plantadas, umas ideias antigas, assim, foram plantadas na nossa cabeça e que a gente assumiu como verdade. E aí, por causa disso, hoje, grande parte da população não consegue se comunicar. We can't speak English, man. We can't speak English in Brazil. E por quê? Por que a gente não consegue falar inglês no Brasil? Porque falta capacidade. Você acha que você, por exemplo, não fala inglês porque te falta capacidade de aprender? É possível que você saiba diversas palavras em inglês. Só que quando você tem que falar, você trava, porque você não consegue organizar aquilo, porque você tem que pensar em inglês, porque você tem que falar como nativo, porque você não pode... Quer dizer, você tem várias obrigações, vários deveres, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, isso acaba dificultando muito. Você acha que facilita, mas na verdade acaba dificultando muito a sua aquisição, né? Esse processo de aquisição e comunicação no idioma. Então, eu vou falar sobre as 6 principais barreiras, tá? Se você não me conhece ainda, meu nome é Thiago Martins, não falei, né? Vou falar agora. Se você não me conhece ainda, meu nome é Thiago Martins, tá? Eu sou professor de inglês há mais de 20 anos e eu estou aqui para tentar fazer, eu quero que você me ajude a fazer com que a população brasileira, tá? A gente pelo menos consiga aumentar um pouco essa porcentagem muito baixa, né, de pessoas no Brasil que falam inglês, se comunicam em inglês com qualidade, não necessariamente com perfeição, falando sempre certo. A gente fala errado em português e tá tudo bem, não tem problema. Só que a gente não pode deixar de se comunicar. Então o trabalho gira em torno disso, tá? E eu vou falar sobre as 6 principais barreiras nesse vídeo, vou falar sobre as 6 principais barreiras para comunicação em inglês e como superar essas barreiras, né? A gente precisa aprender a superar essas barreiras, porque superando essas barreiras, a aquisição ela deixa de ser só conhecimento que você internaliza, né? Quer dizer, você imagina, existe uma diferença grande, importante entre o que você sabe e o que você é capaz de produzir com aquilo que você sabe. Então, tem muita gente que aprendeu, já estudou inglês antes e tal, tem vocabulário. Ah, não, quando eu ouço eu entendo alguma coisa, quando eu leio eu entendo melhor, quando eu escrevo assim eu geralmente uso o Google Tradutor e tal, e as pessoas têm essa narrativa assim, sabe? Essa versão é muito frequente, né, e tal. E o que acontece é que as pessoas, apesar de terem contato com o idioma, até algumas assistirem filmes em inglês, por exemplo, com ou sem legenda, enfim, geralmente com legenda, né? Quando elas têm que falar, elas travam. Elas não conseguem falar. Então a ideia basicamente é essa. As pessoas chegam para mim e falam: olha, Thiago, eu estudei em tal lugar, eu fiz aula com tal pessoa, eu fiz tal coisa, eu estudei enfim, quanto tempo tem? 1 ano atrás, há 2 anos eu estudava, eu parei, enfim, mas eu não consigo falar. Na hora que a pessoa me pergunta, eu fico, e aí eu travo. Então isso é muito comum, né? A gente precisa quebrar alguns paradigmas para a gente conseguir transformar essa maneira da gente se comunicar em inglês aqui no Brasil. Então, vamos falar sobre esses 6 fatores, essas 6 barreiras para a comunicação em inglês e como superá-las. And without further ado, sem mais delongas, né? Without further ado, let's go to them. E a primeira barreira sobre a qual a gente vai falar hoje é a barreira do pensar em inglês. E nisso eu tenho que fazer aí um meia-culpa, tenho que fazer
Eu me sinto hoje um pouco responsável por isso também. No princípio da minha carreira como professor, eu também ouvia muito isso, eu também falava muito isso, né? Que a pessoa tem que pensar em inglês. Não, você tem que pensar em inglês, tem que pensar em inglês, porque pensar em inglês... Isso fica tanto na cabeça das pessoas, talvez você fique pensando nisso, eu tenho que pensar em inglês, eu não consigo e tal. Então a gente acaba acreditando que para falar inglês a gente tem que pensar em inglês, né? Então enquanto eu não penso em inglês eu não sou capaz de falar, entendeu? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, você não precisa pensar em inglês para falar inglês. E aí a ideia basicamente é que quando te dizem que você precisa pensar em inglês, o que você faz, toda vez que você fala, isso tem a ver com o que eu falei, inclusive, das pessoas que travam, né? Que sabem, mas na hora de falar elas travam. Muitas vezes elas travam porque elas tentam estabelecer na cabeça delas, né? A gente tenta fazer isso. Eu tenho que falar inglês, então eu tenho que pensar em inglês. Por ter que pensar em inglês, eu tenho que estabelecer um pensamento, organizar um pensamento que tem que se transformar numa mensagem, numa frase, enfim, e eu tenho que passar essa frase para uma outra pessoa. Para eu organizar esse pensamento em inglês, é difícil, porque eu não consigo pensar em inglês, e aí eu tento, e aí por isso eu travo, e aí eu me frustro, me sinto mal, porque eu não consigo não consigo pensar em inglês, eu tenho que pensar em inglês, eu não consigo, enfim. Então o que eu quero dizer é o seguinte, nós somos brasileiros, nós falamos português, naturalmente nós pensamos em português. E aí a ideia do que é pensar em inglês não deve ser um objetivo. O objetivo deve ser a comunicação. Quando você foca na comunicação, quando você simplesmente tenta utilizar, inclusive, uma característica que é comum ao ser humano, que é a comunicação, né? O ser humano é um ser comunicativo. Então a gente precisa aprender a utilizar essa característica em outros idiomas também. Só que para isso a gente precisa se livrar desses pesos que a gente carrega, né? Dessas âncoras que a gente carrega de, e se eu falar errado? E se... Entendeu? Então a gente não precisa pensar em inglês para falar inglês. A gente pode pensar em português, organizar as ideias, a gente vai saber naturalmente em que situação que a gente está. Se eu vou me apresentar para alguém e a pessoa vai me fazer algumas perguntas, ela pode me fazer algumas perguntas, eu vou ouvir essas perguntas, mas eu já imagino, entendi o que é, beleza. Então eu preciso organizar a resposta. Se eu tentar organizar a resposta em inglês, muitas vezes eu vou travar, porque eu não vou conseguir pensar em inglês. Agora, se eu entendi a pergunta, eu organizo a resposta em português na minha cabeça e depois eu passo essa resposta para inglês. E aí eu transformo um pensamento em português numa mensagem oralizada, numa mensagem falada em português, em inglês, perdão. Então eu pensei em português, transformei essa linguagem, essa frase, né, essa estrutura que eu organizei em português na minha cabeça, e aí eu vou passar isso para inglês. Só que isso demora um pouco. Mas, Thiago, quanto tempo eu vou demorar para responder? A pessoa vai perguntar, what's your name? Eu vou falar 10 minutos olhando para a cara da pessoa e não responde. Não posso demorar tanto assim para responder. Não, tudo bem. É natural que você demore um pouco mais. Se você pensar em português, organizar, passar para inglês e falar, isso pode demorar um pouco mais. Mas esse processo não é tão lento assim. Você não demora tanto para pensar numa frase em português, né? E aí, se você tiver um determinado vocabulário em inglês, você consegue passar essas frases para inglês na sua cabeça, né? E aí você, mesmo que você erre no tempo verbal, mesmo que você não utilize a melhor estrutura ou a estrutura que um nativo utilizaria, não precisa disso. Então o que você precisa é isso, pensar em português, estruturar em português, usar o português a seu favor. Então você vai estruturar a frase na sua cabeça em português, passar para inglês e falar. Demora um pouquinho, demora, mas faz isso 20 vezes. Faz 30, faz 50, repita aquela frase várias vezes. Com o tempo, ela já vai começar, né? Porque você sabe que existe uma determinada situação, naquela determinada situação existem possibilidades de algumas frases, algumas estruturas que a gente pode usar. Então, a ideia basicamente é usar as estruturas adequadas. No primeiro momento, você vai pensar em português, passar para inglês. Pensar em português, passar para inglês, falar. Pensa em português, passa para inglês e fala. E aí,
com o tempo, isso vai se tornando cada vez mais automático, você vai internalizando as estruturas. Aí sim, as estruturas começam a vir já em inglês na sua cabeça. E aí você não tem mais que traduzir para inglês, né? Você não tem mais que pensar em português, porque elas já começam a vir naturalmente. Então, ou seja, pensar em inglês não é uma meta. Pensar em inglês é a consequência da meta de verdade que deve ser a comunicação. Quando você se comunica, você vai, quanto mais você se colocar em situações, inclusive, não é para correr das situações, é para se colocar em situações em que você precise ou que você possa falar inglês. E aí tentar, né? Existem algumas práticas, se você não tem ninguém com quem falar inglês, existem algumas práticas que você pode fazer no seu dia a dia, como ouvir, em inglês a gente chama de shadowing, que é quando a gente ouve um determinado conteúdo num filme, uma frase que um personagem fala num filme e a gente repete essa frase ali pra gente, mesmo que seja em voz baixa, mas ainda que seja em voz baixa, tem que ser num tom que você se ouça, que você se perceba como falante, né? Você presta atenção, será que eu consegui falar próximo do que ele falou? Você entendeu o significado, a frase está lá, você vai tentar reproduzir aquilo que a pessoa falou. Então, existem diversas práticas, mas diversas práticas diferentes, né, para você melhorar a sua capacidade de comunicação. Mas o ponto principal é, você não precisa pensar em inglês para falar em inglês. Pensar em inglês é a consequência, tá? Então, pense em português, organize as frases em português, depois passe para inglês e aí fale. Tá errado? Não tem problema, depois você conserta, depois você aprende. Mas se você tentar pensar direto em inglês, tentar criar direto em inglês, você pode se frustrar, porque o pensamento não vai vir em inglês. Porque, naturalmente, por sermos brasileiros, pensamos em português. Ok? E isso nos leva, né, à barreira, né, ao motivo número 2. Uma outra barreira importante também, que as pessoas falam um pouco, é a pronúncia. Quer dizer, as pessoas falam muito sobre a pronúncia, mas não falam no sentido de que essa busca pela pronúncia, essa busca por falar como um britânico, falar como um americano, essa busca ela atrapalha muito a nossa comunicação, porque pelo menos se nós vivemos no Brasil, por exemplo, ainda que a gente se mude, eu vou morar nos Estados Unidos, e mesmo assim eu ainda vou ser um brasileiro falando inglês. Eu não preciso ser um nativo, eu não preciso ser um americano, eu não preciso ser um britânico. Eu posso ser um brasileiro falando inglês, assim como tem franceses falando inglês. E um francês falando inglês, ele soa como um francês falando inglês. Ele não soa como um nativo, como um americano, né? Em geral, não. Um chinês falando inglês não é um americano, é um chinês falando inglês. Por que eu não posso ser? Por que você não pode ser um brasileiro, uma brasileira falando inglês como um brasileiro, como uma brasileira? Ok? Então, essa ideia da pronúncia, ela acaba, como eu disse, atrapalhando o processo de aprendizagem. E aí pensa, existe uma outra diferença importante, que é a diferença entre a pronúncia e o sotaque. Então, você pode ter um sotaque brasileiro, a questão da pronúncia você vai praticando aos poucos, com o tempo, até porque a pronúncia de determinadas palavras, ela muda. Eu estou falando do Rio de Janeiro, por exemplo, e existem algumas cidades a 200 quilômetros daqui, 300 quilômetros daqui, onde as pessoas já falam diferente, né? O português que eu falo aqui no Rio de Janeiro é diferente do português que a pessoa fala numa cidade a 300, 400 quilômetros daqui. Então você imagina a diferença que existe no inglês que é falado nos Estados Unidos, que já é um país enorme, né? Na verdade, os Estados Unidos já são um país enorme. Então, assim, você imagina a diferença que existe na língua inglesa dentro dos Estados Unidos. Agora pensa na diferença que existe de pronúncias, né, e até de vocabulário na língua inglesa que existe, que é utilizada nos Estados Unidos, e na língua inglesa que é utilizada na Inglaterra. Agora imagina na Irlanda. Agora imagina na África do Sul, né? Agora imagina na Austrália. Quer dizer, são vários lugares do mundo que falam inglês, então existem diversas diferenças de pronúncia. Então, se você não utilizar, não acertar aquela pronúncia certa, né, daquele jeito, daquela região, não faz diferença, tá? Então,
A pronúncia é importante? Naturalmente que sim, a pronúncia é importante. Só que a busca incessante pela pronúncia perfeita, ela atrapalha a sua produção e muito, atrapalha a sua comunicação e muito. Então, de novo, assim como na primeira barreira eu falei que o objetivo é a comunicação, nesse também eu tenho que dizer, o objetivo é a comunicação porque essa talvez seja a informação mais importante, aquela que é a informação guia, né? A comunicação é a base. O resto, a fluência que você tanto busca, não é, assim como a pronúncia, elas não devem ser o foco. Elas devem ser uma consequência só. Tanto a fluência que você tanto deseja, quanto a pronúncia de tal maneira, elas vêm, mas elas vêm como resultado, não como objetivo, né? Então é isso. Pronúncia não é mais importante do que comunicação. Você prefere falar 5 palavras como um nativo, eu vou falar assim, 5 palavras aqui exatamente como um americano falaria, né? Ou você prefere falar 1000 palavras, 100 palavras que sejam como um brasileiro, que fala com uma certa dificuldade, que tem uma pronúncia que não é... Esse cara não é de Nova York. Esse cara não soa como americano e tal, mas não precisa, né? Não se preocupe tanto com a pronúncia, se preocupe mais com a produção. Quanto mais você falar, melhor você vai saber, quanto mais você ouvir também é importante, melhor você vai saber a pronúncia. And let's go to number 3. Let's go to the barrier number 3. Vamos para a barreira número 3. Essa terceira barreira, infelizmente, é uma das... Eu não diria que é a mais importante, a barreira mais importante também, mas eu diria que é uma que as pessoas têm que tomar mais cuidado, assim, e que eu acho mais curiosas também. É o medo de errar. O medo de errar é estranho, porque eu vou contar uma história, né? Há pouco tempo, por exemplo, eu fui no mercado e aí queria comprar, sei lá, queijo. E aí eu cheguei no mercado e na parte, né, da padaria e tal, que vendiam os frios, eu fui lá e virei pro cara e falei... amigo, por favor, me dá 200 gramas de queijo, me dá 200 gramas de queijo. E aí ele olhou para mim com uma cara meio de... Me senti meio assim... acho que fui reprovado, me senti meio que... Ele olhou com uma cara para mim assim e falou, 200? E aí naquele momento eu falei, cara, o cara tá falando 200 gramas de queijo. Gramaticalmente isso está errado, são 200 gramas, não é a grama, é o grama. Quando a gente está falando de peso, não é a grama, né, do gramado, é o grama, né, 1 grama, 2 gramas, enfim. E aí são 200 gramas, e ele olhou com uma cara para mim e falou 200, né, você falou 200, meio que me corrigindo. E aí eu falei, beleza, manda 200, não tem problema, eu quero é o queijo, entendeu? O que eu quero é o queijo. Então, se são 200 gramas ou 200, tudo certo, não tem problema. O problema não é a gente errar em português, e esse é um erro que a gente vê bastante e tal, mas talvez você fale, não, mas esse erro eu não cometo e tal, mas com certeza algum erro você comete. Falando português, eu quero dizer, né? Então, assim, existem vários erros que a gente acaba cometendo em português, que a gente nem sabe que está cometendo. E nós mesmos que cometemos erros quando falamos português, temos medo de errar quando precisamos falar inglês. E o mais curioso é que, se é uma segunda língua, se não é minha língua nativa, é natural que eu fale errado. Ninguém está esperando perfeição. Eu vi há pouco tempo, eu li há pouco tempo uma professora de uma universidade nos Estados Unidos. Ela estava falando sobre uma situação com um aluno em que o aluno não era nativo, né? O aluno, ele veio de fora, estudava nessa universidade, mas ele não era norte-americano, e ele não estava se sentindo muito confortável porque ele estava com medo de fazer perguntas, estava com medo de se apresentar como um não nativo, né? E com um inglês possivelmente falho, né? Um inglês com problemas e tudo. E aí a professora, ela falou sobre isso. Ela falou, gente, olha só, vocês precisam entender que o fato de vocês falarem minha língua
para mim, é bom, para ela, no caso, para qualquer americano, por exemplo, que venha para o Brasil e tenha alguém com quem ele possa falar inglês, é muito bom para eles, porque eles não falam português. Então, um chinês que vai estudar nos Estados Unidos, apesar de ele falar inglês mal, ele consegue se comunicar com o inglês que ele tem, porque nenhum americano, eu acho que essa é uma frase generalizando, mas americanos em geral não falam chinês, né? Então, a comunicação só acontece por causa do chinês que fala inglês. Então, muitas vezes você vai se comunicar com um americano e a gente se coloca nesse lugar assim, né? Meio que... lógico que não é uma posição de inferioridade assim como ser humano, mas como comunicador, né? Como falante, a gente acaba se colocando numa posição inferior, como se eu estivesse sendo testado, assim, é como se eu estivesse sendo testado. Eu não posso falar nada, porque se eu errar, ele vai me dar 0. Eu não sei o que passa pela cabeça exatamente, né? A pessoa vai, sei lá, mas a gente passa por isso e a gente se coloca nessa posição que a gente não percebe que a comunicação só está acontecendo por causa da gente. A gente que está proporcionando a comunicação, porque se depender do outro, do gringo, o gringo não vai falar a nossa língua. Então, às vezes, a gente está ajudando a pessoa e está se colocando por baixo, entendeu? A gente tem que se colocar ou no mesmo nível, a gente tem que se colocar por cima. Nós, brasileiros, que conseguimos nos comunicar em inglês, nós temos que nos colocar, quando a gente está falando com um gringo, ainda mais aqui no Brasil, a gente não tem que se colocar por baixo. A gente não tem que se preocupar em falar perfeitamente. A gente não tem obrigação nenhuma de falar perfeitamente. E essa professora estava falando sobre isso. Às vezes, a professora ela fala assim, thank you for speaking my language. Tipo assim, obrigado por falar minha língua, porque eu não falo a sua. Então, esse pensamento me marcou bastante, assim, né? Acho interessante essa ideia. Não são todos os gringos que têm essa perspectiva, né? Pô, obrigado, você fala a minha língua. Acham que você tem obrigação de falar, né? E talvez até tenham ajudado a fazer você pensar que você realmente tem. Você não tem obrigação, né? Eu acho que você tem a obrigação de se comunicar, porque é isso que é característica sua. Você é ser humano, então se comunica. Então, agora, falar inglês de tal maneira, falar sem falha, falar sem erro, isso não faz muito sentido. Então se preocupe menos com os erros e entenda que os erros eles fazem parte desse processo e você não vai falar se você não errar. Você não vai sair do 0 para a perfeição. Você não vai sair do 0 de inglês para a perfeição. Você vai passar por um processo que envolve bastante erro, muito erro. Você vai errar bastante. E isso é bom, porque isso vai criar momentos de aprendizagem para você. Agora, se você não falar porque você tem medo de errar, você está se prejudicando. Então, vou te dar uma dica. Se você entra num curso de inglês, tá? E você precisa falar, e o professor pede que você fale, e você não fala porque você tem medo, sai do curso de inglês. Pesado isso, né? É pesado isso. Mas é verdade. É verdade, assim. Porque senão você está gastando, você está desperdiçando seu tempo, você está desperdiçando o tempo do professor, você está desperdiçando dinheiro, entendeu? Então, assim, das duas uma. Ou você entende que para falar, você tem que, para conseguir falar com qualidade, você tem que começar a falar, ainda que seja mal, entendeu? Ou sai do curso. De repente você pode tentar inglês em outro momento da sua vida, entendeu? Essas são verdades que incomodam, entendeu? Inconvenient truth. Inconvenient truth é uma verdade inconveniente. Yes? Isso nos leva, então para com esse negócio de medo de errar, porque isso só te atrapalha. Isso só te atrapalha. Então, vamos agora a número 4. Number 4. Número 4 é uma que pega também, o pessoal tem muita dificuldade, que é essa falta de clareza sobre o processo, né? Eu quero falar inglês. Tá bom, eu quero falar inglês. Só que isso envolve muita coisa. Falar inglês envolve muita coisa. Envolve vocabulário, e envolve pronúncia, e envolve uma série de coisas. Falar inglês envolve uma série de coisas. Não é simplesmente uma tradução do português. Eu estou aqui em português, então isso é o quê? Como é que é isso? São situações diferentes. A gente está falando de um sistema linguístico diferente. Que apesar de ser diferente, tem várias
eu digo, as palavras são diferentes, né? Eu falo assim, mesa, table. Mesa, quer dizer, não tem nada a ver, Thiago. Mesa e table são duas palavras completamente diferentes. Mas eu digo, a forma como as frases se montam, né? A forma como a gente organiza as frases, em português e em inglês, essas formas são parecidas. Apesar de a gente achar que nossas formas são parecidas. É diferente do latim, por exemplo, ou alguns idiomas que mudam completamente a ordem das palavras, enfim. Então, inglês e português, apesar de serem diferentes, terem suas diferenças, elas são mais parecidas do que você imagina, né? Então, se hoje você não sabe por onde começar, né? Se hoje essa falta de clareza te afeta, te atrapalha de alguma maneira, eu vou falar sobre alguns passos, né, que você pode tentar organizar assim e tentar alcançar, né, alguns objetivos que você pode tentar alcançar para você organizar esse processo também. Pensa assim, o primeiro momento, vamos pensar esquece a fluência, esquece a pronúncia, esquece aquela loucura toda, pensa na comunicação, que é uma característica natural sua, né? Somos seres humanos, falamos inglês, somos seres humanos e nos comunicamos. Então a gente pode pensar em comunicação e pensando em comunicação, em vez de a gente pensar em pronúncia, em vocabulário, em gramática, em fluência, pensando em comunicação, a gente entende que o primeiro momento da comunicação é a apresentação. Então a primeira coisa que você precisa fazer é saber se apresentar. Você sabe se apresentar? Falar quem você é, qual é o seu nome, de onde você vem, onde é que você mora, quantos anos você tem, o que você faz da vida, o que você gosta, algumas informações pessoais, passar seu telefone, passar seu e-mail. Você sabe falar qual é a sua cor favorita, sei lá, ou a sua comida favorita, onde você gosta de ir, o que você gosta de fazer, o que você não gosta de fazer, né? Como é que é a sua rotina, falar de você. Então você vai falar sobre você, se apresentar, aí depois você vai apresentar outras pessoas, então você vai falar sobre alguém da sua família, algum amigo, alguma amiga, né? Então você vai primeiro se apresentar, depois apresentar outras pessoas. E aí nisso você também vai se descrever e descrever outras pessoas, falar se você é alto, se você é baixa, se você é rico, se você é mais ou menos, se o bicho tá pegando, se tá difícil mesmo, né? Você, pobre, meu, é difícil ser pobre. Então, assim, vai falar sobre quem você é, vai se descrever. Tanto fisicamente, quanto em questões de personalidade, enfim. Depois disso, depois que você se apresentar, se descrever, apresentar outras pessoas, descrever outras pessoas, você vai partir para descrição de lugares. Você vai falar sobre o que tem em tal lugar, o que tinha, o que vai ter, né? Ah, vai ter tal coisa, o que havia, né? Então você vai falar sobre descrição de lugares, né, ou situações até. Depois disso você vai começar a narrar. Você vai começar a falar sobre o que aconteceu, o que vai acontecer, o que estava acontecendo, o que teria acontecido. E esse é o momento em que você vai precisar se ligar, por exemplo, em tempos verbais. Você precisa saber os tempos verbais, você precisa saber o que é o presente, o que é o passado, o que é um presente contínuo, qual é a diferença como é que seria a diferença em inglês entre o que eu faço e o que eu estou fazendo, tá? Então esse é o momento da narração. E finalmente, então, a gente vai fazer autoapresentação, autodescrição, apresentação e descrição de terceiros. Aí a gente vai falar sobre rotina, né? Também quando eu falo de apresentação e descrição, a gente está falando sobre rotina das pessoas. E aí depois a gente vai passar para narração. E aí, finalmente, a gente vai chegar na argumentação, que é quando a gente pega todo esse conteúdo que a gente aprendeu durante essas outras partes, né, do processo e usa esse conteúdo para dar opinião e defender essa opinião. E quando a gente é capaz de discutir assuntos, né? Eu falo o que eu acho sobre tal coisa, vamos discutir aqui a economia no leste europeu, por exemplo, como é que vai e tal, e a gente pode falar sobre isso, entendeu? Ainda que eu, por exemplo, não conseguiria falar sobre isso nem em português. Nem em português eu conseguia ser. A economia no leste europeu eu não estou sabendo muito, né? Mas a ideia é essa, organizar desde a autoapresentação até a argumentação, né? E tudo isso você vai praticando aos poucos, usando as estruturas necessárias para esse conteúdo. Para eu falar sobre isso mais especificamente, se você chegou até aqui, até agora nesse vídeo, escreve aqui nos comentários I want it, I want it, I want it. E aí eu vou fazer um vídeo explicando as estruturas principais para cada um desses momentos. Vai ser um vídeo longo,
mas eu faço. Mas aí para isso, se você chegou até aqui, escreve I want it nos comentários. Eu vou fazer um outro vídeo só explicando essas estruturas, ou algumas, ou as principais estruturas necessárias, né, para cada um desses momentos desse processo de aquisição, ok? Então, eu sei que a ideia de que falar inglês é muito abrangente, assim. Eu preciso falar inglês. É muita coisa que você precisa praticar, é muita coisa que você precisa pensar, né? E eu entendo isso. Então eu sei que é difícil pensar no quanto você ainda tem que aprender em inglês. Então, em vez de a gente olhar para frente, né? Isso eu falo com relação justamente a essa clareza, entender esse processo, enxergar o processo com um pouco mais de clareza, para que você tenha um pouco mais de paz, para que a coisa não seja tão pesada. Em vez de você olhar para frente e pensar no quanto você ainda precisa aprender em inglês, talvez seja mais interessante você olhar para o quanto você já foi capaz de aprender até hoje. O que você é capaz de fazer até hoje? E não ache que isso é pouco ou é ruim. É o seu processo, você tem o seu tempo. Se você olhar para frente e pensar no que você ainda precisa aprender, nossa, tem bastante coisa. Eu trabalho com inglês há mais de 20 anos, diariamente ainda tenho coisa para aprender. Eu vivo no Brasil, né? Desde que eu nasci praticamente, eu passei teve um tempo que eu morei fora, que eu morei nos Estados Unidos, e é de lá que eu tirei essas ideias também, né? Dessa experiência. Já há um tempo desde que eu nasci eu moro no Brasil, fora esse tempo que eu passei fora, mas ainda existem palavras em português que eu também não conheço. Eventualmente ainda encontro algumas em algum livro, né, ou algum texto que eu vá ler. Então, assim, e acontece até com uma certa frequência. Se a gente tem tantas palavras que a gente não conhece em português, como é que a gente não vai ter palavras em inglês? Sempre vai acontecer. Vocabulário é sempre uma questão. Então, em vez de você olhar para frente, porque isso pode te frustrar, você fala assim, meu Deus, é um processo que não acaba nunca. Eu quero certificado, né? E quando é que eu pego o certificado? Quando eu pegar o certificado, eu vou falar inglês. Então, o processo aí precisa entender que esse processo não é um processo que acaba amanhã, quando você pegar o seu certificado, daqui a 1 ano, daqui a 2, ou daqui a 5. Enquanto você quiser falar inglês, você vai ter que continuar mantendo a sua prática, né? Então, foca um pouco no que você já é capaz de fazer, olha, estuda, pratica, né? E olha, eventualmente, para e analisa o seu processo. Pensa o que você era capaz de produzir há um mês e o que você é capaz de produzir agora, né? E essa ideia de certificado é justamente a nossa quinta barreira. E essa quinta barreira, apesar de não ser tão comum hoje em dia, né, 2023, afinal de contas, ainda existem pessoas que me procuram, por exemplo, perguntando se eu ofereço certificado. Sim, eu ofereço certificado, mas eu preciso entender o seguinte. Existem 2 tipos de certificado, tá? Se você quer um certificado do seu cursinho de inglês, falando que você se formou no nível tal, e para colocar no seu currículo, isso não vai fazer diferença nenhuma. Porque, no final das contas, se você for entrevistado, você vai precisar apresentar a sua capacidade de falar inglês. Então, você pode ter no seu currículo o melhor curso de inglês, que você se formou no último nível há 1 mês. Se você não passar na entrevista de emprego, se você não conseguir se comunicar na entrevista de emprego, o que está no seu currículo não vai adiantar de nada. Existem alguns exames de proficiência, esses exames são internacionais, tá? Eu, inclusive, trabalho com um deles, que é o TOEIC, Test of English for International Communication, que é o TOEIC, e tem o TOEFL, e aí tem o IELTS, e aí tem Cambridge, são algumas instituições internacionais que oferecem testes de proficiência. Esses testes, em geral, eles têm uma validade, né? 2 anos, né? Mas para esse caso, aí sim a gente está falando de um certificado que é válido, né? O certificado de uma instituição internacional. E aí, por exemplo, se você tiver que estudar numa universidade nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou se você quiser trabalhar na Inglaterra, para cada um desses países, essa empresa onde você vai trabalhar, ou essa instituição de ensino onde você vai estudar, eles vão pedir um teste de proficiência, porque você não é nativo. Então, para participar do programa de trabalho ou de ensino, de estudo,
você precisa ter um nível mínimo de comunicação. Então você tem que tirar uma nota mínima nessa prova que a instituição vai pedir para você. Se você for trabalhar nos Estados Unidos, por exemplo, a empresa pode pedir uma nota 700 num TOEIC, por exemplo, que é uma prova dessa. Então aí sim, nesse caso, o certificado é válido. Mas o certificado de uma instituição no Brasil, que vai dizer lá, o fulano fala inglês porque ele terminou o curso aqui no dia tal, no nível tal, enfim, com um ótimo aproveitamento. E você vai colocar isso no seu currículo. Mas se você não for capaz de comunicar na hora da prova, se você não for capaz de comunicar, por exemplo, na hora da entrevista de emprego ou na hora da reunião, aquilo que você colocou no seu currículo não adianta de nada. Então é importante pensar nisso. Certificado existe? Existe, mas o certificado que vale é, na verdade, o certificado de instituições internacionais de exames de proficiência. E para a gente falar do número 6, o número 6, na verdade, ele é meio que a junção disso tudo, né? Porque tudo gira em torno da relação com o idioma que você tem, que você criou, que você estabeleceu na sua vida. Talvez hoje não seja nenhuma. Talvez hoje você não ouça inglês para nada. Talvez hoje você não leia nada em inglês, o que eu acho difícil, né? Porque se você imagina que a gente vive numa sociedade, vive num país em que você sabe o significado de SOS, né? Se eu falar para você apertar a tecla ESC, aperta o ESC no computador, se eu falar para você apertar a tecla ESC, você vai saber qual é a tecla, sabe para que serve, mas nunca associou a palavra escape. Assim como você nunca associou SOS, você sabe que é um pedido de socorro. Mas o que significa SOS? Só a título de curiosidade, SOS significa Save Our Souls. É uma coisa muito, muito menos técnica e muito mais triste, assim, porque você imagina, Save Our Souls significa salvem nossas almas, né? Então é um pedido de socorro mesmo, aquele desesperado. SOS significa Save Our Souls. Então, você conhece o SOS, mas não sabia até agora, provavelmente, que SOS significava Save Our Souls. Você sabia da tecla ESC, mas nunca associou a tecla ESC à palavra escape. Porque as coisas passam por você, as estruturas passam por você e por muitas outras pessoas no Brasil, e a gente não segura nada, você não segura nada, a gente não passa, as coisas passam. A gente não percebe que está ali, que é em inglês e tal. Isso acontece porque a gente não tem uma relação estruturada com o idioma, né? A gente não tem uma relação saudável, uma relação de contato com o idioma, né? Porque muita gente fala assim, não, é inglês, eu não vou nem ver. É legendado o filme? Não tem dublado, não? Bota dublado aí, porque senão eu nem vejo. Então a pessoa tem uma relação negativa. Então, como é que você vai aprender um idioma que você odeia? Como é que você vai aprender? E assim, por que você odeia? Você odeia porque o idioma é odioso? Ou você odeia porque você simplesmente não consegue produzir utilizando o idioma? E a partir do momento que você começar a produzir, esse ódio deixa de existir. Não fala que transforma em amor, não precisa nada disso. Mas esse ódio deixa de existir. Porque você consegue produzir, você entende que você consegue falar, você consegue aprender, então você está caminhando, você está se desenvolvendo, esse ódio ele acaba, entendeu? Então essa relação com o idioma é assistir a conteúdo em inglês, prestar atenção, e não é só entretenimento. Eu vou dar um exemplo. Muita gente pergunta para mim assim, Thiago, que música você acha que eu devo ouvir? Né? E aí eu sempre falo, ouça a música que você gostar, né? Só que aí as pessoas falam assim, eu gosto de rock, eu gosto de rock and roll. Não fala de rock, não. Pode falar, Thiago, você é professor de inglês, você não pode falar de rock. Posso sim. Eu sou professor de inglês, mas eu sou brasileiro também, estou falando português, e em português nós chamamos de rock, assim como nós chamamos de Instagram, assim como nós chamamos de YouTube, né? É lógico que se eu estiver falando inglês, eu vou falar YouTube, eu vou falar Instagram. A gente não precisa entrar nessa loucura, não. Então as pessoas falam assim, é rock, né? E eu tinha falado. Então as pessoas vão falar que você
Eu gosto de rock, legal. E o que você ouviu? Aí depois passa uma semana, eu falo, então ouço o que você gostou, beleza. Passa uma semana, eu pergunto pra pessoa, e aí? Ouviu alguma coisa que você curtiu e tal? Ouvi. O que você ouviu? Ouvi um monte de coisa. Eu ouvi tal coisa, eu ouvi tal banda, eu ouvi. Falei, legal, mas que música? Ouvi muitas. Pô, que legal e tal. Me fala uma aí. Não lembro agora e tal. E o que acontece? A pessoa ouviu um monte de coisa, mas não assimilou nada. Ouviu, aí botou um CD inteiro, né? O álbum inteiro, o CD é coisa de... Mas um álbum inteiro, né? Do artista tal, da banda tal, e ouviu todas as músicas, mas não parou, não prestou atenção em nenhuma, né? E não conseguiu nem entender, porque música é difícil de entender, né? A gente não trabalha música para praticar listening, né? Tipo assim, eu vou treinar o meu listening com música. Não é aconselhável. Música é legal para você entender contexto, para você tentar contextualizar, para você para aprender vocabulário. Mas essa ideia de buscar entender ali o inglês frustra também. É uma outra ideia que é bastante frustrante, porque você não entende e acha que o problema é seu. Só que às vezes não dá para entender. Às vezes a gente ouve músicas em português que a gente não entende o que o cara está falando em português, porque eu tenho que entender o que a pessoa está dizendo em inglês, né? Então, quando você for ouvir música, ouça uma. Pegue uma música que você curta, pega uma música que você goste, legal, assim, tal. Talvez até você enjoe dela depois, mas pega essa música, em vez de você ouvir 100 músicas, em vez de você ouvir 10 músicas, ouve uma música 10 vezes. Investiga a letra dessa música, vai na internet e procura a letra da música. E aí lê, ou em plataformas como Spotify, por exemplo, você pode ouvir a música e já lendo a letra ali, dependendo da versão, acho que tem até a tradução, enfim. Então pegue uma música e ouça essa música várias vezes, né? Se aproxime do idioma, né? Tente assistir alguma coisa de comédia, o humor é uma ferramenta interessante também para você se associar um pouco mais com a cultura de países que falam inglês, né? Então, leia o que você conseguir, assista o que você conseguir, tem muita... Em termos de informação, assim, a gente tem muita coisa disponível, né? Só que a gente tem que também procurar um pouco, a gente tem que buscar, não vai cair no colo, né? Então é isso, o sexto e último fator, né? A sexta e última barreira que eu acho que engloba todas as outras, é justamente a relação que você tem com o idioma. Qual é a relação que você tem com a língua inglesa hoje? Ela é positiva? Ela é negativa? Se você quiser falar inglês, de fato, se você quiser conseguir se comunicar em inglês, quanto mais negativa for essa relação, mais difícil o processo vai ser para você. Então pense nisso, ok? Eu vou ficando por aqui, por hoje é só. Se vocês quiserem saber sobre mais alguma coisa, se tiverem alguma dúvida ou quiserem que eu fale sobre alguma coisa específica, deixa aqui nos comentários para mim. Obrigado pela atenção e a gente se vê na próxima. I'll see you. Take care. Bye bye.